Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Assinalamos hoje a sexta sessão deste ciclo dedicado à guerra em África, um ciclo que teve como uma das preocupações centrais a memória, mas também a homenagem aos ex-combatentes que hoje queremos aqui reforçar. Connosco estão o Carlos Neri, ator, uma pessoa que dedicou a vida ao palco, que esteve também na Guiné, que, ao mesmo tempo que o escritor Mário Cláudio, e o professor doutor Pacheco, que estará também connosco para nos falar um pouco do resultado deste catálogo de Coura, Memórias da Guerra em África, que advém também da exposição patente no Centro Mário Cláudio. Feitas as apresentações, eu gostaria de pedir ao professor Pacheco que nos pudesse falar um bocadinho sobre este projeto. Sim. Bem, boa tarde a todas e a todos. Pela participação nesta sessão do ciclo promovido pelo Centro Mário Cláudio sobre a guerra em África. Eu poderia dizer que há 49 anos eu estava com 18 anos a frequentar o sexto ano dos liceus. Depois vivi, como todos os outros, os acontecimentos relativos ao 25 de Abril. E quis o destino que, eu não tendo sido tropa, porque acho que me orgulho de saber muito pouco sobre a vida militar e, sobretudo, sobre o significado das patentes, daquelas coisas que eu confundo e que jamais sei ler os símbolos das patentes que os militares ostentam nos seus ombros. Mas quis o destino que eu estivesse profundamente ligado à África e, sobretudo, aos países da língua oficial portuguesa. Conheço muito bem a Guiné, conheço muito bem a Angola, conheço muito bem Moçambique, conheço muito bem Timor-Leste, para não falar do Brasil, só não conheço São Tomé e Príncipe. É o único país ex-colónia que não conheço. E tive o privilégio e Cabo Verde também, onde não houve guerra, mas que estava anunciada o início da guerra em Cabo Verde, porque o meu orientador de doutoramento, o professor Albano Estrela, da Universidade de Lisboa, foi reitor nos anos 60 do Liceu Nacional da Praia, em Santiago, e digamos que quis o destino que eu estivesse sentado à mesa com aqueles que foram os denominados, entre aspas, turras, os soldados que combateram os soldados portugueses, e que tive a oportunidade de falar com eles sobre a guerra colonial, aquilo que representou para eles essa guerra, e a satisfação que eu tive de partilhar uma visão do mundo com alguém que esteve do outro lado, e certamente que eu poderia ter estado do outro lado com eles numa posição totalmente diferente. Mas nós falávamos essencialmente de projetos universitários, de projetos ligados ao conhecimento, à educação, e isso colocou-nos no mesmo lado da trincheira, porque aquilo que tem existido com os países oficiais de língua portuguesa ao nível da educação é uma forte colaboração que se sente cada vez mais e que foi reforçada ainda agora pelo presidente Lula. Esta minha análise que eu vou fazer do Coura Memórias da Guerra em África, do catálogo, expressa um pouco aquilo que foram as sessões
promovidas pelo Centro Mário Cláudio desde o dia 10 de dezembro até aos dias de hoje. E para quem, ao longo dos últimos 4 meses, foram longos 4 meses, não é? Participou no ciclo Memórias da Guerra em África, a leitura desta publicação, que hoje é editada na forma de catálogo, não pode deixar de os surpreender, sobretudo pela tríade evocativa: o berço, a guerra e a memória, que testemunha tanto o passado como o futuro, já que a análise crítica do presente só pode ser feita com uma ideia de futuro ancorada num passado que não é estático nem unilateralmente interpretável. Das 4 sessões eu assisti a todas elas, exceto a uma, àquela projeção de filmes, porque nesse fim de semana, nessa sexta-feira, viajei para Timor-Leste e, com muita mágoa minha, não pude participar nessa sessão. Mas, de resto, estive presente nas outras sessões e também tive a oportunidade de escrever uma crónica sobre cada uma dessas sessões no Notícias de Coura, dando também a minha perspectiva sobre aquilo que tinham sido as sessões e, sobretudo, pelo impacto que tiveram na discussão, com a participação de muitas pessoas, sempre com este auditório e também com o Centro Mário Cláudio em Venade completamente cheio. Nas suas palavras introdutórias do catálogo, Vítor Paulo Pereira falou necessariamente de história, não é? Aborda esta questão da interpretação histórica, a que não são alheias as ervas daninhas, os caminhos velhos e os pedaços de luar. Ele depois cita mais alguns, eu escolhi estes 3 exemplos, ou seja, a complexidade da vida humana, inscrita na ação cotidiana das pessoas, no seu contexto e nos seus modos de viver e pensar, e não tanto na estrutura, cada vez mais global, que traça o destino das conjecturas e dos acontecimentos. E o olhar do Vítor Paulo Pereira para a história é do lado dos acontecimentos, é do lado do cotidiano e não do lado das estruturas e das conjecturas. A microhistória e o cotidiano, como diz Sebastião Conrad num livro fantástico sobre o que é a história global, oferecem outra perspectiva à linguagem do tempo, revelando momentos que são crenças, pensamentos, práticas diárias, hábitos pessoais da vida humana, tão distantes do tempo estrutural e valorizando o papel das pessoas no dia-a-dia dos factos, geralmente tratados como acontecimentos superficiais e efêmeros, porque nas visões gerais e nos estudos que abrangem longos períodos de tempo, como nas estruturas, há uma tendência para descrever o desenrolar dos processos grandes e anónimos, como se os seres humanos individuais não tivessem qualquer papel neles. E esta visão do Vítor Paulo Pereira na introdução é precisamente para reforçar esta perspectiva do papel das pessoas e do seu peso nas estruturas e, sobretudo, na interpretação dos factos. Sim, tiveram muito peso. Aliás, como é referido por Manel Tinoco, que também está cá, no prefácio, em que fala da vida normal das pessoas, não é? E o prefácio é isso mesmo, do catálogo, fala da vida normal das pessoas e dos soldados que depois da aventura africana abraçaram o destino da diáspora. Aliás, quando se dá o 25 de Abril, a minha geração, nós tínhamos 2 tempos. Eram os tempos antes e depois da tropa. E parece que o tempo depois da tropa era o tempo do amadurecimento. Nós nos tornávamos homens pela ida à tropa. E aqueles que não foram à tropa como eu, porque entretanto entrei na universidade e tive o privilégio de poder adiar ano sobre ano
em corporação militar e depois passei à reserva, nós tínhamos o tempo da tropa como o tempo de nos tornarmos homens, o tempo de casarmos, de vivermos uma vida diferente, de abraçarmos outros projetos, incluindo os projetos profissionais, e de facto a tropa marcava o nosso tempo. O meu tempo antes e depois da tropa, e de facto também quis o 25 de Abril, que o meu tempo não fosse o da tropa, fosse o tempo sem tropa, de uma geração que dificilmente eu escaparia à tropa, não é? Porque estaria destinado para ser soldado, mas quis o destino que o 25 de Abril acontece num timing que me foi favorável, que já fui às inspeções depois de 25 de Abril, que passei à reserva passados 10 anos, mas que a minha experiência não está de modo algum ligado à ideia e ao facto de ser tropa e, sobretudo, àquilo que nós pudemos ouvir desta última intervenção com escritores que no último sábado nos falaram, escritoras dos tempos coloniais, dos acontecimentos e que tão profundo alterou as suas vidas. O primeiro momento da tríade é o berço, no catálogo, encarado como local de germinativas ideias e brotantes acontecimentos, seja no caso concreto do catálogo, a transcrição das palavras com que Aquilino Ribeiro inicia a Casa Grande de Romarigães, em 1957, ou as 19 imagens que corporizam o contexto da interpretação histórica sobre as memórias de Coura nessa guerra colonial ou do ultramar. Mário Cláudio já teve a oportunidade de dizer quão difícil foi ter escolhido o título deste ciclo, não é? Guerra em África, ou Guerra Colonial, ou Guerra do Ultramar. Já nos explicou muito bem por que razão foi escolhida a Guerra em África, porque há muitas interpretações e há visões diferentes. E o berço, de facto, buscar esta ideia do berço da obra do Aquilino, do gaio, da semente, e que tudo vai germinando e dando vida à Casa do Amparo, à Casa Grande de Romarigães, é uma ideia excelente que aparece no catálogo. E depois as 19 imagens que estão no catálogo devem ser lidas de uma forma muito sui generis. Cada imagem convida-nos a imaginar as realidades próprias de um contexto que é a semente que rebenta e dá vida aos soldados que de Coura partiram para a África e para Timor. Porque também houve soldados em Timor. Não na guerra colonial, porque não tivemos guerra colonial em Timor, como já o tinham feito para a Índia. Cada um de nós retira sentidos diferentes dessas imagens que se assumem como uma consciência mágica de muitos possíveis textos no entendimento claro do que é a verdade e do que é a beleza. E se repararem nas 19 imagens, elas são sobre Coura. E cada imagem permite-nos imaginar como era o tempo e o espaço desses soldados que saíram de Coura e participaram na guerra. E aquilo que deixaram cá, e aquilo que era o seu berço, e aquilo que lhes deu ânimo, lhes deu vida para encarar esse tempo. Eu escrevi uma crónica sobre um cunhado meu que esteve numa das zonas mais difíceis da guerra em África, em Tete, em Moçambique, e aquilo que
dava vida a esse militar era o sino da aldeia. Era a sua obrigação de subir a torre, de tocar as Ave-Marias, de estar, de comunicar com os outros através do som comunitário. E essa recordação estava sempre presente. Nos momentos mais difíceis, porque na frente da batalha estava e que lhe permitiu sobreviver e regressar e contar-me essa história que eu coloquei em crónica e que é daquelas crónicas que publiquei no Notícias de Coura e que eu leio com mais tristeza e com um sentido mais gélido ainda hoje, tentando compreender a dificuldade que os soldados tiveram nesta guerra colonial. São de Coura estas 19 imagens. E sendo a preto e branco, ainda mais adensam o mistério que cada uma delas encerra. Porque se elas tivessem sido a cores, era mais difícil, talvez, era mais fácil decifrá-las. Pois apresentam visões do mundo e estas não vibram no cinzentismo binário que joga entre o branco e o preto. As cores dessas imagens existem em nós. E quando nós olhamos para estas 19 imagens, a preto e branco, podemos também observá-las a cores. Aquelas cores estão inscritas em cada um de nós. E que existem como vontade de esclarecimento de algo que não podemos compreender de modo completo. E, de facto, se o mundo não é preto e branco, estas imagens, sendo preto e branco, elas traduzem esse cinzentismo e essa dificuldade em compreendermos esse contexto no qual e dos lugares dos quais partiram os nossos soldados de Paredes de Coura. Wilhelm Flusser, em ensaio sobre a fotografia para uma filosofia da técnica, afirma que as imagens a preto e branco são as mais verdadeiras. Não são as imagens a cores, mas também as mais mentirosas, na medida que escondem ainda melhor a complexidade teórica que lhes deu origem, porque escondem essa verdade e essa beleza que também existem nas imagens a cores. As mensagens destas 19 imagens representam um espaço e um tempo, adensando as mensagens a decifrar por quem as observa, agora presas a uma interpretação que não pode ser dissociada de uma guerra onde estiveram soldados de Coura, cuja justa homenagem lhes é feita hoje, com este evento realizado no dia em que se evoca o 25 de abril de 1974. E, de facto, culminarmos o ciclo com a homenagem aos soldados de Coura é uma brilhante ideia do Centro Mário Cláudio. Outro momento da tríade é a guerra, apresentada na interlocução de textos e também imagens de outros espaços, como o da poesia de Nambuangongo, Meu Amor, de Manuel Alegre, que no sábado pudemos ouvir, dita pelo próprio poeta. Uma narrativa cheia de negações de um tempo longo, longo tempo, onde a palavra vida rima com a palavra morte, como se não fosse possível imaginar como seria uma flor bombardeada, em que cada carta é um adeus, em cada carta se morre, um registro de memórias, como são as cartas de madrinhas de guerra, espelhando sofrimentos, desejos e sonhos, como se a guerra tivesse ser reinventada ou esquecida em cada linha de escrita desses textos, que tem merecido a atenção de estudiosos e estudiosas, por exemplo, e tivemos a oportunidade de a conhecer, porque esteve na primeira sessão no Centro Mário Cláudio, onde também textos seus foram lidos,
a de Marta Martins Silva, autora de Madrinhas de Guerra e de Cartas de Amor e de Dor, recordações íntimas e poderosas do ultramar. Ou então, textos de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios, de Carlos Vaz Ferraz e de João de Melo, Autópsia de um Mar de Ruínas, que tivemos a oportunidade de ouvir através de um excelente ator que é professor na Universidade do Minho. O último momento da tríade é a memória, tida como interpretação diversa e colorida de momentos. A guerra a preto e branco também não existiu. Não existiu. Por mais negra que seja a morte a que ela conduz, vividos tão intensamente como o que é aludido por Mário Cláudio para o livro do Ouro do Capitão Garcês, é um conto que está aqui, portanto, que é referido no cartaz, mas também que outras imagens o Mário Cláudio contou sobre o sofrimento da guerra que provocou nas pessoas e das atrocidades a que ela conduziu, que por vezes nos leva a pensar, nós que não estivemos na guerra, se aquilo foi de facto verdade. E como é que é possível a condição humana ter descido a um limite tão desumano? Pelas imagens do regime, pelos objetos de soldados que guardaram as suas memórias como coisas da tropa, pela análise conceitual de Fernando Rosas e Jaime Nogueira Pinto, juntamente com Jorge Teixeira da Cunha e Carlos Magno. O catálogo faz referência, portanto, a todas estas intervenções. Se sem memorização não há conhecimento, é impossível. Sem memória também não há futuro, porque o ciclo sobre memórias da guerra em África ocupará de certo um lugar privilegiado na reconstrução de um futuro que lembrará os soldados de Coura. E, de facto, este ciclo veio trazer trazer para o tempo atual essa memória e talvez suscitar novas intervenções. Do catálogo constam 2 listas, que são memórias de futuros que não podem ser votados ao esquecimento, incluindo quer os que caíram no palco da guerra, aqueles que morreram, quer os que cederam objetos e documentos para a exposição e a quem, tal como faz o Centro Mário Cláudio, e aqui, parafraseando, expressamos o nosso profundo reconhecimento, e muitos deles estão aqui hoje. Se me é permitida uma sugestão, e já que este ciclo veio trazer para a realidade uma memória que não pode ser esquecida, e tal como aconteceu com a evocação dos courenses mortos na Primeira Grande Guerra, por que não repetir essa ideia no mesmo local? Não sei como é que se chama aquele local, ali tem alguma designação, o local onde está aquele local onde está o monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra de Coura? O Parque do Corno de Bico, ok, porque já está lá, portanto, o monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra, se possível, dado que será sempre um local de liberdade e reconhecimento público, com o erigir de um monumento aos combatentes de Coura mortos na Guerra do Ultramar. É uma sugestão. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu chamo ao palco o Isaac Ferreira, que vai partilhar uma leitura connosco. Muito boa tarde a todos e a todas. Um excerto que compõe o prefácio deste catálogo que agora se apresenta,
Portanto, este prefácio da autoria de Manuel Tinoco. Lerei só um excerto, assim ficará ao vosso cuidado a leitura integral do mesmo. Estava triste. Tinha tido pesadelos a noite toda. O Tomé estava no centro dos meus pesadelos. Se o apanhasse à frente, matava-o. Não se pode falhar um golo daqueles de baliza aberta. E depois até recuei à primeira mão, porque o Carlos Pereira fez o golo do Magdeburgo, um autogolo na baliza norte de Alvalade, o Diniz falhara um penalti, o Chico tivera um ataque de fúria quando desperdiçou um golo de baliza escancarada e a malta suspirava pelo Iazalde, que já tinha partido para o estágio da Argentina, à porta que estava o Mundial de 74. Mas pronto, já estava preparado para aquela quinta-feira de ressaca da jornada europeia. Haveria de ter aula de físico-química à primeira hora da manhã e depois talvez faltasse inglês para jogar uma bilharada no Jardim Cinema e tentar esquecer o raio do jogo da véspera. Mas eis que tudo se altera. Estava a comer a minha tigelada de leite com ovomaltine, que o 55 passava dali a 6 minutos na Duque de Loulé, quando entra na taberna o Draque do Diário de Notícias. Então hoje não trabalhas? E ele: andas a dormir, puto? Liga à telefonia e ouve o que se está a passar. Era o 25 de Abril, a dar em direto das ruas de Lisboa, logo às 8 da matina, o Joaquim Furtado, o Alfredo Alvela, o Álvaro Dias Agudo, o Adelino Gomes. Cuidado, filho. O melhor é não ires ao liceu, pode ser perigoso. Mas eu descansava a minha mãe. Não te preocupes. Se vir a coisa mal parada, venho logo para casa. E fui. Apesar da chuva molha-tolos, jogamos à bola a manhã inteira e eu percebi que já não ia para a guerra. Mãe, já não vou para a guerra. E demos um abraço, peguei nela ao colo e acho que lhe senti as lágrimas no meu ombro. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao Carlos Neri, que tem uma apresentação preparada para nós. Em tempos em que se tenta branquear certo passado, em que se põe em causa que tenha havido em Portugal uma ditadura, que se põe em causa que a guerra da África tivesse sido tão destruidora, é importante que nós, os que vivemos esse tempo e que ainda estamos vivos, enquanto estivermos vivos, demos testemunho desse tempo. Hoje, no Facebook, alguém refilava a dizer: mas fascismo nunca mais, o que é que quer dizer? Em Portugal houve algum fascismo? Eu pus um pequeno comentário que diz: houve uma ditadura, houve uma censura a filmes, a livros, a artigos de imprensa, a tudo o que era opinião.
havia peças de teatro que não se podiam representar em Portugal. São muitos os autores que não se podiam representar em Portugal. Houve uma polícia política que foi criminosa e que matou dezenas ou centenas de lutadores pela liberdade. Houve a repressão do sindicalismo. Se quiserem, podemos não chamar fascismo, mas lá que era muito parecida com o fascismo, lá isso era. Temos que dar testemunho. Em breve, mais 10 anos, 20 anos, nenhuma das pessoas que viveu esses tempos estará viva. Mas temos que passar a notícia àqueles que ainda estarão vivos nessa altura e escrever e publicar e chamar os bois pelos nomes. Viveu-se em Portugal uma ditadura. Salazar foi um ditador. Mais que isto, não posso dizer. Preparamos, eu e o meu filho, uma sequência de imagens que pretende esclarecer algumas das coisas que eu aqui adiantei. Pouco falarei porque as imagens falam por si, mas posso esclarecer um ou outro pormenor. Isto tem que ver com um fenómeno curioso, que é a confrontação entre o poder e o trabalho intelectual, ou a cultura, se preferirem. Houve um grupo de militares que estava sediado em Bissau, que decidiu fazer um ato de cultura em Bissau. Foi assim uma pedrada num charco interessante. E representámos um teatro de guerra absurdo, teatro do absurdo. Já se passaram 53 anos. Quando fui mobilizado, tinha um filho que hoje tem 50 e tal anos. Não é este que eu tenho cá, é o Gonçalo. O terreno da Guiné. Vivi durante cerca de quase 2 anos no acortelamento que está situado, ou estava situado ali naquela zona. Esta mancha aqui era a pista de aviação. Mulheres da tabanca que viviam junto do quartel. Preparando uma saída para o mato. No mato.
um pontão que era preciso atravessar e que não era fora de hipótese que estivesse minado. Um alferes da minha companhia e 2 soldados milícias africanos. Uma pausa. Um ritual interessante. Estou a pagar o paré, que tinha que ser recebido, mesmo que só fossem 17 tostões. Mas ninguém podia recusar o paré. Uma rara fotografia em combate, respondendo a um ataque inimigo. No fim da comissão, já em Bissau, preparávamos aquele sair da guerra para falar de outras coisas. A Ana Maria Saraiva frequentava um curso de paraquedismo e está aqui com o macacão, o fato macaco do treino de onde ela tinha vindo. E eu estava armado em senador. Serão hoje mulheres de 50 e tal anos. Grande ator da nossa praça. Se quisesse, podia ter sido. Preferiu outra arte, está tudo certo. Ganhou a literatura, perdeu o teatro. A capa do nosso folha de sala, da nossa, nessa altura chamava-se programa. Este texto do Rui Barbot, se o espetáculo tivesse sido em Lisboa, não teria sido permitido pela censura, certamente. É um grato prazer poder ler este texto. Um dos primeiros apontamentos, bem, para mim foi o primeiro apontamento que me foi dado ver do Mário Cláudio. Primeiro apontamento literário, diga-se. Não foi intencionalmente que escolhemos, para esta primeira apresentação, um autor considerado difícil. A peça que selecionamos serve, porém, inteiramente a nossa finalidade, propor uma saída para eventuais conversações labirínticas ou marcar uma pausa na eternidade de certos jogos. Que uma dúzia de pessoas haja decidido pôr em comum os seus esforços e tentar esta prova pode ser em absoluto indiferente. Pode causar surpresa, admiração
e mesmo um certo alarme. Qualquer reação se justificará se a não justificar o espetáculo que ides ver. Gostaríamos, porém, e só formulamos este voto, que nos pudesse aproveitar a lição das personagens de Ionesco. A lição de que, apesar de tudo, é possível dialogar no caos. E talvez nem seja necessário gritar muito alto. Mário Cláudio. O texto continua a ser atual. Muito bem. Obrigado. A arte corre na família. Vamos ter um momento. Eu queria só, para finalizar, simbolizar essa passagem de testemunho e chamar a minha neta, porque daqui por uns anos será ela que poderá falar do que ouviu aqui hoje. E ela, tal como eu, também é dada às artes e vai fazer uma pequena demonstração daquilo que gosta de fazer. É aluna do Conservatório de Música em Lisboa. Eu vou tocar a quinta variação de Charles Dunwell.
Muito obrigado. Eu volto a chamar o Isaac Ferreira para partilhar connosco a leitura de algumas cartas. Antes de o fazer, são fragmentos de cartas de madrinhas de guerra e alguns soldados, e que fizeram com certeza com que o espírito das pessoas que estiveram envolvidas na guerra em África pudesse de algum modo ser mitigado. E quero agradecer muito ao Centro Mário Cláudio o convite, e fundamentalmente nas pessoas do escritor Mário Cláudio e do José Alberto, e também dizer que remeto da minha parte, e neste Dia da Liberdade, o gosto que é estar em Paredes de Cora, sempre um sítio onde essa palavra toma uma dimensão muito especial para mim, remetê-lo para que estejam atentos fundamentalmente à última palavra que eu vou ler deste conjunto de cartas, que aguardem, que cuidem dela, estamos muito precisados disso. Ainda existem pessoas compreensivas e capazes de, com tanta sinceridade, oferecerem um pouco de conforto moral no caso por correspondência de que vós tanto necessitais nessas circunstâncias, já que 2 ou 3 palavras dirigidas da terra-mãe por quem quer que seja representam, na vossa mente, preciosa ajuda. Não sei o que é a guerra, mas faço uma ideia. Por isso, tenho o gosto de o ajudar a passar anos que tanto custam. Uma pessoa pensa sempre no pior. Como eu sou muito pessimista, penso em coisas que são de facto tristes, mas ninguém está livre de perigos. Tenho-te a dizer que faleceram em princípios deste ano mais 2 soldados em serviço da pátria em Moçambique. Eram de Vila Praia de Âncora, um deles estava noivo de uma miúda minha conhecida. E é assim estas tristezas. Não vale a pena haver maldade nem inveja. Tu não sabes, mas sofro só de te ver rodeado de mato e florestas, e sofres todos os dias e cheio de perigos. Ainda há dias fui sabedora de que uma infeliz notícia que me deixou profundamente triste. A morte de 4 jovens que se encontravam a prestar serviço militar na Guiné, sendo 2 de Viana, um de Caminha e outro de Vilar de Mouros. Tu mandas dizer que não combates corpo a corpo. Concordo com isso, mas não sei porquê, é a província em que mais morrem militares. Nunca te deixarei de escrever enquanto estás aí, pois não sei se queres continuar a escrever-me depois da tua missão cumprida. Este excerto é de um soldado. Já tenho 17 meses e tal de tropa, já chega. E também já tenho 8 dias a mais além da comissão. Mas agora pouco pode faltar. Novamente de uma madrinha de guerra. Mas ainda te faltam 13 meses para findar a tua triste e amarga missão. Mas, querido, com paciência, que os dias se vão passando e cada vez que passem os contarei para chegar depois o final do teu tão desejado regresso à tua querida metrópole e que tu dirás adeus a tudo isso sem vontade de lá voltar. Uma nova carta de um soldado na Guiné para um outro em Angola. Eu devo ir para Luanda lá para o dia 22 ou então para o dia 30, não sei a certeza, mas sabes o que te digo?
É que só faltam 83 dias. Está quase, não está? Ai, se me vejo a caminhar para casa. Até nem é bom pensar. Bem, mas o que é preciso é ir lá comer as batatas e o bacalhau no Natal, não achas? Diz-me quando verdadeiramente contas sair e chegar. O Nelo está talvez previsto para mais cedo, não é verdade? Felizmente, daqui a nada, estais na vossa futura liberdade. Bom, embora não pudesse estar connosco fisicamente, o general Ramalho Yanes fez questão de gravar uma mensagem que agora partilharemos convosco. Peço que, por favor, arranquem o vídeo. Obrigado. Eu queria começar por felicitar o Mário Cláudio por esta iniciativa que considero particularmente importante. Dizia um político que é importante regressarmos ao passado, não de uma maneira nostálgica, não de maneira endémica, mas para com o passado aprendermos as razões dos sucessos, as razões dos erros e, portanto, encontrarmos motivos e ensinamentos que estimulam a nossa imaginação e nos permitem responder ao presente com mais prudência, com mais saber. Em relação ao Império, ao último Império Português, acho que haveria que referir uma afirmação feita pelo Sr. Emmanuel Marcos, que eu acho que é importante. O Império foi defendido, depois da independência do Brasil, por todos os regimes existentes em Portugal. Pretendia-se, naquela altura, reconstituir em África um pouco o império que se tinha perdido no Brasil. Isto aconteceu naquela altura, aconteceu no rotativismo monárquico, aconteceu na Primeira República e no Estado Novo e, realmente, não aconteceu depois do 20 de Abril, pelas razões historicamente conhecidas. Portanto, esta ligação ao ultramar, eu diria que é uma ligação quase que genética do povo português. Infelizmente, o regime anterior não teve a clarividência suficiente para encarar o problema e resolvê-lo em benefício dos povos africanos e em benefício também do povo português. Permitiu que eclodisse uma guerra de libertação. Mas, mesmo quando isso aconteceu, havia tempo para vencer essa guerra. A ONU que se debruça sobre a guerra revolucionária, que é uma espécie de Clausewitz da guerra revolucionária, que é David Galula. É um coronel francês de Saint-Cyr, que fez a guerra da Indochina, a guerra da Argélia, e que foi adito militar em Pequim durante muito tempo. E diz ele que a guerra revolucionária, contrariamente àquilo que se pensa e se diz, pode vencer-se. Como é que se vence? Vence quando há uma resposta militar primeiro, uma resposta que rouba a liberdade de manobra aos movimentos guerrilheiros, quando lhes tira o contacto com as populações, quando promove o desenvolvimento económico, social, cultural das colónias e quando tem a capacidade política para dizer que, ao fim de tantos anos que são estabelecidos, haverá um referendo
com fiscalização internacional, a que podem concorrer todos os partidos políticos e movimentos políticos, desde que não estejam, obviamente, armados. Ora, a instituição militar, em necessário dizer, cumpriu cabalmente o seu papel. Primeiro, retirou a liberdade de manobra aos movimentos estudantis. Em segundo, retirou-lhes o contacto com as populações. Basta, para exemplificar, dizer que em Angola as Forças Armadas Portuguesas aldearam, juntaram aldeamentos cerca de 1 milhão de angolanos. O que é juntar em aldeamentos? É concentrar as pessoas numa área, é promover a construção dos aldeamentos em condições sanitárias modernas, é constituir a autodefesa desses grupos, é promover o desenvolvimento económico, enfim, o desenvolvimento social através das escolas e de saúde pública. Portugal fez isso. Depois, na fase seguinte, o Estado tem a obrigação e o poder de investir para promover a modernização económica, o desenvolvimento social, e Portugal fez isso, e fez isso de uma maneira com muito mérito. Como sabe, em Angola, o Estado investiu fortemente em vias de comunicação, em escolas, em universidade, em comunicações férreas, e estabeleceu até uma modernização económica interessante, que inclui, inclusive, a metal-mecânica pesada, a construção de material ferroviário. O Estado fez isto tudo e fez muito bem. Agora, esqueceu-se de fazer, em tempo, a última fase, que era promover o desenvolvimento de partidos políticos locais, de movimentos políticos, e estabelecer e anunciar publicamente e internacionalmente que, ao fim de um certo período, de 3, 4 anos, haveria um referendo, e esse referendo teria fiscalização internacional, e nesse referendo os africanos decidiriam o que queriam que fosse o seu futuro. Independência, continuação com Portugal, como quisessem. O governo não fez isso. E ao não fazer isso, tornou a guerra uma guerra infinita, que é uma coisa inaceitável, qualquer que seja a perspectiva teórica utilizada, porque as guerras têm sempre um fim. E isto fez com que entrássemos numa situação de grande perturbação. Perturbação como? Bom, primeiro, porque a guerra consumia meios financeiros que Portugal não podia dispor. Portugal chegou a gastar metade do orçamento com a guerra e chegou a gastar cerca de 7% do seu produto interno bruto. Depois, como realmente não houve esta capacidade de abrir politicamente o futuro de Angola à sua libertação, passou a ter uma oposição internacional cada vez maioritária. E, em terceiro lugar, acabou por ter dificuldades, inclusive de recrutamento. Mas o governo tinha feito tudo bem até aqui. Tinha, inclusivamente, procedido à africanização dos quadros. Eu posso dizer que, nos finais de 70, por exemplo, em Angola, entre 106 mil era o efetivo militar existente na altura no território, cerca de 30 mil eram africanos. Portanto, a africanização estava a fazer-se. Bom, e, naturalmente, isto acabou por fazer com que os militares tivessem concluído que a guerra, sendo uma guerra infinita, entre aspas, uma guerra sem futuro, acabaria por prejudicar, obviamente, os povos africanos, mas prejudicar também o futuro dos povos portugueses. E é isso que leva à eclosão do 25 de Abril. É evidente que um fator acelerador foi a história da Guiné. Mas a Guiné, no contexto africano, não tinha importância nenhuma. Primeiro, porque não havia colonos portugueses. Em segundo lugar, porque a administração era cabo-verdiana.
Em terceiro lugar, porque aquilo não pesava em nada no conjunto do Império Ultraliano Português de então. Veio o 25 de Abril e, naturalmente, aconteceu aquilo que era natural. Os partidos, os movimentos armados, acabaram por ser os únicos que conseguiram negociar com Portugal. Todos os movimentos que surgiram acabaram, naturalmente, por desaparecer. A negociação, naquela altura, não foi uma negociação fácil, mas acabou por se conseguir com sucesso em Alvor. Depois, há as guerras civis em Angola e Moçambique, com os outros problemas que daí advieram, e houve também a nossa preocupação em rapidamente reatar relações diplomáticas normais com estes povos, com estes países. Fui eu que, de alguma maneira, dirigi esse processo, com muitas incompreensões, e dirigiu-o com uma maneira acelerada porque havia uma relação, apesar de tudo, afetiva entre os portugueses e os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos, os santomenses, etc. E era necessário aproveitar aquela geração para que a reconciliação fosse possível. Recordo que a primeira reunião foi feita em Bissau com Luís Cabral e Agostinho Neto, em que se discutiram todos os problemas e em que assentou que era necessário fazer com que realmente as relações fossem boas para que os povos, em colaboração uns com os outros, os povos coloniais em Portugal, pudessem desenvolver-se e pudessem ter um futuro de mútuo reconhecimento e de mútua vantagem. Depois, como sabe, visitei oficialmente todas as ex-colónias. Visitei Moçambique, depois de me ter encontrado com Samora Machel no funeral do Agostinho Neto em 79. E em todas as colónias fui recebido com um carinho impressionante. Este trabalho permitiu que realmente nós reatássemos as nossas relações e chegássemos à situação em que estamos hoje, que em boa verdade não é a melhor. Melhor poderia ter sido, se porventura, uma estratégia nacionalmente definida, nacionalmente aceita, se pudesse ser desenvolvido de tal maneira que as relações entre Portugal e estes povos adquirissem uma dimensão que, em boa verdade, não tinham, apesar da existência da CPLP. Dito de outra maneira, Portugal perdeu realmente uma oportunidade de descolonizar bem, e é necessário dizer que a descolonização foi uma má descolonização, uma apressada descolonização, mas era o que na altura era possível. Não seria possível, na altura, pedir às forças portuguesas que se mais durante 3 ou 4 anos para que a última fase do processo revolucionário pudesse ser resolvida, que era, como disse há pouco, a constituição de partidos políticos e movimentos políticos que pudessem, em plebiscito, em referendo livre, decidir o seu futuro. Enfim, muitos foram os dramas que resultaram daqui, nomeadamente os que têm a ver com as guerras civis que tiveram lugar, extremamente fratricidas, mas que tiveram a ver também com o regresso de milhares e milhares de portugueses, os chamados retornados. Diz, enfim, um homem que é suspeito, foi colaborador fretilino durante muito tempo, um académico inglês, McQueen. Há o problema dos retornados, que este McQueen diz que constituiu verdadeiramente um milagre, porque Portugal conseguiu, com os fracos meios de que dispunha, fazer com que os que quisessem regressassem a Portugal e conseguiu, enfim, e aqui está o milagre, que eles reintegrassem e fossem até
um instrumento importante de promoção económica, de desenvolvimento económico e de melhoria social. Creio que, apesar de tudo, o 25 de Abril permitiu que a descolonização se fizesse de maneira possível e permitiu que ela abrisse vias de entendimento e colaboração com todos os partidos, com todos os países da expressão oficial portuguesa em África. Creio que seria muito interessante, eu repito, que esta questão fosse olhada sem preconceitos ideológicos, fosse olhada com realismo, com prudência e com estratégia, para que realmente o futuro, quer deles, quer de Portugal, fosse um futuro melhor. Resta-me agradecer aos nossos convidados e também dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, Vítor Paulo Pereira, e a todos os envolvidos neste ciclo, nomeadamente a incansável Fátima Cabodeira, a Joana Rodrigues e toda a equipa da Câmara que nos ajudou a organizar cada um dos eventos que constituíram este ciclo. Também dar aqui uma palavra especial ao Mário Cláudio, a pessoa que teve a visão e a generosidade de levar esta iniciativa para a frente e também de ser incansável na defesa do modelo que sonhou para este ciclo. Passo então a palavra ao Mário Cláudio. Pronto, chegou ao fim o ciclo. Espero que vos tenha agradado. Agradeço muito a vossa presença aqui. Foi, de facto, muito acalentadora para todos nós e creio que vivemos estas jornadas com muita vivacidade e, sobretudo, com muita solidariedade. Não houve, a meu ver, uma nota discordante, nem uma clivagem do ponto de vista ideológico e muito menos partidário que tivesse projetado aqui a sua sombra. Ainda bem que isso aconteceu. Antes de fecharmos, eu queria simplesmente fazer aqui uma leitura. A leitura do nome dos combatentes do Conselho, o nome deles, que morreram na guerra em África entre 1961 e 1974. É à memória deles que queremos dedicar este conjunto de eventos. António Manuel Lopes, de Padronelo, soldado, falecido em 24/2/65. António Rodrigues Barbosa, de Venade Ferreira, soldado, falecido em 22/9/70. Armando Gonçalves Saraiva, do Rodízio Rubiães, soldado, falecido em 4/10/67. Belchior da Cunha, de Água Longa, cabo, falecido em 21/1/63. Carlos Alberto da Cunha Barbosa, de Formariz, Forreal, falecido em 29/10/72. Domingos da Cunha Felgueiras, de Lamamá, soldado, falecido em 15/5/64. Francisco Carvalho Marques, de Costaleira, soldado, falecido em 12/9/66. Joaquim dos Santos Mendes, de Roriz, em Festa, soldado, falecido em 7/8/61. Justino Gomes de Araújo, de Coura, soldado, falecido em 27/1/67. Manuel Fernandes de Freitas, de Val de São Martinho, soldado, falecido em 23/8/75. Manuel Vaz Montenegro, de Consourado, soldado, falecido em 22/2/20.
de 67. Que descansem todos em paz. Muito obrigado. E antes de sairmos, a Emma, a nossa violinista, quer oferecer-nos, dada a solenidade do dia, quer-nos oferecer-nos uma pequena prenda mais. Emma, onde é que ela está? Lá vai ela. Vou só tocar uma pequena passagem de uma peça.